Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa é a formação de professores. Nossa convidada de hoje é a professora Bernadette Gatti. Atualmente, ela é coordenadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. Ela é membro da Academia Paulista de Educação na cadeira 27 e é doutora em Psicologia pela Université de Paris 7. Professora Bernadette, é um prazer recebê-la aqui no Diálogos. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês. O Brasil tem necessidade de professores com formação satisfatória. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação revela que cerca de 600 mil professores em exercício na educação básica pública não possuem graduação ou atuam em áreas diferentes das licenciaturas em que se formaram. Em 2009, o governo lançou um plano de formação de professores da rede básica de ensino. Professor, em linhas gerais, como a senhora analisa a atual situação da formação de professores em nosso país? A situação da formação de professores no país é muito dramática, né? Nós temos discutido que há uma crise nas licenciaturas que não mudam a sua estrutura há mais de um século. Nós passamos aí o século XX com grandes mudanças sociais, educacionais, mas as licenciaturas continuam naquela estrutura do que a gente chama do 3+1. Né, você dá uma formação especial na disciplina e um ano, se tanto, de uma tintura de educação. E é isso que está acontecendo nas licenciaturas em geral. Né? Muito difícil mudar uma cultura que se funda numa tradição científica do século XIX e que fica muito difícil mexer. Mas há ações em que a gente verifica que algumas mudanças já estão começando a acontecer, né? Seja porque algumas instituições estão querendo realmente inovar dentro dos seus propósitos educacionais, ou porque o Ministério da Educação também tem pressionado muito para isso, né? Porque a formação de professores, sendo no nível superior, ela é de responsabilidade da União, né? Não é de responsabilidade de estados e municípios. Do Ministério da Educação, no caso. Do Ministério, a formação inicial. Toda a legislação básica vem de lá, né? E, infelizmente, a legislação básica não muda. Não há uma iniciativa, vamos dizer, estruturante por parte do Conselho Nacional de Educação ou do próprio Ministério da Educação para mudanças na estrutura e no currículo dessas disciplinas. Na verdade, houve uma iniciativa através de uma resolução do Conselho Nacional em 2002, mas é uma resolução absolutamente esquecida, ninguém aplica, ninguém lembra, acho que ela existe, e os cursos estão sendo credenciados e autorizados sem que aquela resolução seja, na verdade, obedecida, né? Ela implicaria em você integrar a formação disciplinar com a formação educacional e o estágio desde o início da formação, né? Isso não acontece na maioria dos cursos, né? E nós estamos falando aqui especialmente das instituições privadas, porque ainda são as instituições privadas que formam a maioria dos professores. Cerca de 80% dos licenciandos saem das instituições privadas de ensino. E aí é um número preocupante, exatamente porque os cursos eles vêm a formação de um especialista. Então, um professor para dar aula de matemática e não necessariamente aquela figura de um professor no nível pedagógico, seria isso? Exatamente. Quer dizer, o que os estudos mostram é que a proporção da formação em metodologias e práticas de ensino é muito pequena na formação desse professor, né? Não se pensa, na verdade, na formação de um professor. Quando se lê os projetos pedagógicos, a gente vê que a preocupação é formar um biólogo, né? É formar um matemático, um físico, um químico, não é? E não um professor de física, um professor de ciências, um professor de biologia. E a pedagogia vem passando por um dilema muito grande, né? A pedagogia é um curso que foi, acho que problemático desde que nasceu, né, em 1938. Ele nasceu com uma vocação para formar educadores, para formar educador em geral, né, o filósofo da educação, o planejador, e formar o pesquisador em educação.
e para formar os professores das escolas normais, né? A vocação não era para formar professor de alfabetizador ou do ensino fundamental ou educação infantil. Em 1986, o Conselho Nacional autorizou algumas instituições, em caráter excepcional, a incluir a formação no magistério, né? Essa habilitação começou a entrar nos cursos de pedagogia, mas não era a vocação essencial, né? E aí, em 2006, finalmente, o Conselho Nacional de Educação, ao elaborar as diretrizes curriculares do curso de pedagogia, colocou como eixo dessa formação a formação de professores para o ensino fundamental, as primeiras séries, e a educação infantil, o que para muitos cursos se tornou uma questão muito difícil, porque eles não estavam preparados com professores de metodologia de alfabetização, de leitura, de escrita, né? Então, são feitos arranjos nesses cursos. O que nós constatamos nos estudos que nós fizemos são arranjos em que se tenta fazer uma formação. Mas, por enquanto, ainda, nós não vemos essa vocação integral no curso de pedagogia. Nós estamos com um problema aí na formação de alfabetizadores. Para você ter uma ideia, nesse estudo, que nós fizemos uma amostra nacional, né, nós não encontramos a disciplina alfabetização na maioria dos cursos, né? E quando encontramos, era uma formação mais teórica, em que se discutia Vygotsky, não a alfabetização de crianças, né? Se discutia um pouco a psicologia da educação e não necessariamente a metodologia de ensino, né? Educação infantil, nós encontramos essa disciplina só em 5% dos currículos. E também as ementas mostravam que se tratava de história da infância, história da criança, mas não do trabalho com a criança, né? Na pré-escola ou em creche, né? Porque os professores vão ter que responder agora de 0 a 6 anos. E nós não temos uma formação para isto, né? A senhora já sinalizou um pouco que o estágio deveria ser obrigatório desde o começo da graduação em pedagogia, e aí, de repente, seria a saída? Não só em pedagogia, nas licenciaturas. Em todas as licenciaturas. Porque essa resolução de 2002 é para toda a formação de professor. Então, deveria ser para todas as licenciaturas. E aí, quando você examina as diretrizes curriculares das outras licenciaturas, você vê que a comissão ignorou totalmente essa. Você sente que realmente ainda a vocação, né, é para formar um bacharel, como se a pessoa que detivesse o conhecimento soubesse ensinar, o que não é verdade. Ainda mais nas condições atuais, né, que você recebe crianças, né, que têm um entorno que estimula, não é? Você recebe adolescentes com certos tipos de formação, cultura, grupos, né, de influência. Esse professor não está preparado para trabalhar com adolescente. Ele não sabe que ele vai chegar lá e não é um homúnculo. É um adolescente, uma criatura em desenvolvimento. A criança é criança. Então, precisaria ter psicologia do desenvolvimento nesta formação, não tem. Precisaria ter um pouco mais de prática de ensino com os seus fundamentos, não tecnicismo, mas práticas fundamentadas, não tem, né? É raro nós encontrarmos cursos com os fundamentos necessários. Eles existem, né? Só que na massa da população brasileira isso é muito pouco, né? Então, nós estamos descurando dessa parte, que é uma parte essencial. Nós vamos pagar um preço muito alto por isso. E a gente continua falando sobre a formação de professores no próximo bloco. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje a nossa convidada é a professora Bernadette Gatti, pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas. Estamos conversando sobre a formação de professores. Uma reportagem de junho de 2009 da revista Nova Escola define que a tarefa do coordenador pedagógico é fazer com que os professores se aprimorem na prática de sala de aula, para que os alunos aprendam sempre. Por isso, a coordenação deve realizar a formação continuada dos docentes da escola. Professora, conversávamos sobre o problema que temos nos cursos de graduação. Se essa formação é deficiente, quando o professor ele entra na sala de aula, entra numa escola, qual seria então o papel da coordenação pedagógica dessa escola? O
papel da coordenação é muito importante, né? Porque ela visa uma formação que a gente chama de formação em serviço, ou seja, dar aquele apoio necessário ao professor para poder planejar o seu ensino, para poder planejar as suas aulas, para poder fazer suas escolhas curriculares e acompanhar os alunos, né? A coordenação pedagógica hoje é mais do que essencial, né? É uma pena que ela não trabalhe com professores que venham já com uma formação adequada da licenciatura. Nós sabemos que nenhum curso de graduação vai formar um profissional completamente, mas se ele chega com uma base bastante adequada, o trabalho de um coordenador pedagógico vai pegar essa base e vai para adiante. O que nós temos visto é que o coordenador pedagógico e também outras formações continuadas que existem, elas têm que refazer um trabalho que não foi feito na licenciatura. É um custo duplo, é um custo duplo de custo financeiro mesmo, mas sobretudo de custo pessoal. De qualquer maneira, esse trabalho na escola, ele é fundamental. Ter um horário para esse trabalho seria bem adequado se ele fosse um pouco maior do que ele é, né? E, nesse caso, nós teríamos aí que ter um planejamento educacional bem diferente do que nós temos hoje e também uma estrutura de escola diferente, né? Mas, se você tem um planejamento das horas de atividade, se você tem também um diretor que se preocupa com as atividades pedagógicas e o trabalho de aprendizagem dos alunos, essa cooperação diretor, coordenador pedagógico e equipe de professores certamente fará diferença. Mas precisa ter um projeto, né? Precisa ter um projeto com uma finalidade discutida coletivamente e um trabalho que será diversificado necessariamente conforme a série ou o ciclo, né, que o professor trabalha. E essa carência que existe é porque a gente tem esse problema na base educacional da formação desses professores e até mesmo desses coordenadores, ou também falta um pouco de incentivo, de empenho da própria coordenação pedagógica e dos professores para fazer um pouco dessa relação sadia? Bom, do que nós temos visto dos estudos, né, estamos falando de pesquisa, seja de estudos de casos, seja de levantamentos um pouco maior, de surveys, os coordenadores pedagógicos têm tido um empenho bem grande em relação ao seu trabalho, não é? Nem sempre eles têm condições de orientar todo tipo de professor, porque muitas vezes eles vêm de um curso de pedagogia e aí, para lidar com um professor de matemática, né, um professor de ciências ou de língua portuguesa, ele terá que entrar com os aspectos mais didáticos, né, do que propriamente... Um conhecimento um pouco mais específico. Bem mais específico, né? E por isso é que ele precisa ter a adesão dos professores para esse trabalho, para que ele seja um trabalho interativo, um trabalho da coletividade, né? Mas o papel do coordenador na organização desse trabalho, na pesquisa de meios, materiais e apoios para que o professor possa desenvolver melhor o seu trabalho, criar um clima na escola alegre, um clima de procura de aprendizagens significativas, ele pode fazer isso. Claro que nem sempre. Há escolas em que as condições realmente não favorecem isto, mas nós temos visto em muitos estudos que professores em condições chamadas de absolutamente inóspitas, né, que coordenadores pedagógicos e professores nessas condições têm conseguido um trabalho relevante. As informações que a gente tem sempre agregam valor a esse papel do coordenador pedagógico quando ele consegue articular os professores em torno da melhoria da escola, né? E um pouco dessa articulação também repercute no incentivo à formação continuada dos professores que fazem parte da sua gestão? Sim, realmente ele consegue fazer isso, né? Ele consegue motivar, mobilizar e levar avante projetos assim inacreditáveis, né? Uma coisa muito interessante que a gente tem encontrado. E como a senhora avalia um pouco da formação continuada desses professores via educação à distância hoje? Olha, a formação continuada via educação à distância, eu acho que tem um papel bastante interessante. O que eu acho problemático, e não só eu, a maioria dos pesquisadores e de muitos gestores, é a formação na graduação à distância. Esta é que está muito problemática, ela é muito deficiente. O aluno tem muita dificuldade de estudo sozinho, né?
Os materiais que são oferecidos nem sempre são adequados para estudo à distância. A forma de relação, as plataformas de interação, elas não são eficazes e os tutores não têm uma formação normalmente suficiente para atender às necessidades desse aluno, que em geral vem de um ensino médio relativamente precário, que já deixou a escola há mais tempo, pelo menos a média de 10 anos, portanto ele perdeu aquela condição dos hábitos de estudo e ele ter que estudar sozinho disciplinas como filosofia ou metodologia, que tem uma linguagem muito própria, ele apresenta muitas dificuldades e o material não ajuda, a estrutura dessa formação não ajuda. Isso não quer dizer que nós não tenhamos projetos bem interessantes de licenciatura à distância. Eu vou citar um que eu conheço, que é o da UFSCar, que está muito bem estruturado. Acontece que não são as universidades públicas que oferecem educação à distância na maioria dos casos. A grande oferta de educação à distância é feita também pelas instituições privadas. Eu não tenho nada contra a instituição privada, mas eu acho assim, elas não têm cuidado da qualidade necessária. Elas têm pensado muito na quantidade e pouco na qualidade da aprendizagem dos licenciados. Agora, a educação à distância, para quem já está formado, quem já está em serviço, ela se torna bastante interessante, porque se ela for bem feita, ela agrega conhecimento às práticas, às experiências dos professores. Há cursos muito interessantes oferecidos pela Fundação Faculdade de Educação da USP, que eu conheço, que são muito bem organizados. Nada, assim, nem sempre é maravilhoso para todo mundo, mas onde a maioria dos que fazem tem uma avaliação muito boa, né? Aí a formação à distância é bem sucedida, mas a formação à distância já está falando com um profissional que está na rede, então é um outro tipo de relação que se estabelece. E os desafios para este professor que se forma tanto de forma presencial quanto na educação à distância, a gente conversa daqui a pouquinho. Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Voltamos para o último bloco do Diálogos de hoje, que está falando sobre formação de professores. Temos aqui a professora Bernadette Gatti, pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas. Professora, sob a sua coordenação, a Unesco lançou em 2009 uma pesquisa chamada Professores do Brasil, Impasses e Desafios. Quais são os objetivos dessa pesquisa, já que elencamos alguns dos resultados e outras pesquisas que vocês lá na Fundação Carlos Chagas realizam? O objetivo era bastante amplo, né? Primeiro, caracterizar um pouco quem está lecionando no Brasil na educação básica. Quem são esses professores, né? Segundo, que formação eles tiveram e que formação têm os licenciados atuais e que características eles têm, se haveria alguma mudança nesse perfil ou não, né? Em terceiro, estudar os currículos, né? E um pouco a questão também da evolução das matrículas, da procura, da atratividade da carreira e estudar as carreiras que são oferecidas e salários, né? Então, foram 5 aspectos que nós procuramos abordar sob diferentes ângulos e tivemos, assim, um panorama geral dessa questão, né? A gente vê que a profissão de professor hoje, ela é basicamente procurada por pessoas de mais baixa renda. Para elas, ser professor é motivador, porque você está dando um salto na sua profissão, na sua forma de trabalho. Em geral, são pessoas um pouco mais velhas também, né, que vêm procurar esta carreira, né. Isso não vem em detrimento deles, quer dizer, para eles é uma motivação muito grande. Acontece que eles não encontram cursos à altura que possam fazê-los dar um salto nos seus conhecimentos, e eles não encontram também uma condição de carreira boa. Então, nós temos aí alguns impasses realmente bastante grandes, né? Primeiro, a questão da própria formação que o professor tem para dominar a questão pedagógica do ensino numa sala de aula na educação básica, né? Que ele supera, ele é um herói porque ele supera essas dificuldades,
pelo trabalho, pela experiência, recorrendo ao autodidatismo, recorrendo aos seus colegas, né? Ele, de certa maneira, foi espoliado na época da sua formação, né? Porque ele poderia ter recebido uma formação mais forte, né? E depois ele encontra, assim, condições de trabalho em que lhe faltam apoio pedagógico, né? Material pedagógico orientado, né? Uma condição de trabalho em que ele possa contar realmente com o apoio das secretarias. A maioria das secretarias não tem um projeto de apoio à sala de aula. A gente encontrou em muitos poucos municípios esse apoio, né? Nos estados também nem todos dão este apoio. São grandes programas, mas que não atingem a sala de aula e a condição de trabalho cotidiano do professor, né? E nós temos um problema, né, professora? Se a própria educação municipal não dá o suporte, quem vai dizer da questão do estado e depois no nível federal? Fica mais longe, né? E não faltam programas, né? No Ministério da Educação, nesses últimos anos, foram lançados inúmeros programas. Acontece que entre você entrar na plataforma FEI, fazer a sua inscrição, o município aderir a algum programa e ele chegar lá no município, vai uma distância muito grande, né? Porque também, às vezes, a maioria desses municípios, estão falando de quase 6.000 municípios no Brasil. Eles não têm condição de pessoal bem formado para fazer o trabalho educacional. Nós estamos aí num ciclo pouco virtuoso, né? Que talvez a gente precisasse de uma política específica mais forte para a formação dos professores e apoio à carreira. A lei do piso salarial veio dar uma diferença razoável, equacionar um pouquinho essa questão, mas não é suficiente. Porque o salário, de certa forma, é motivador para esse professor que fica horas dentro da sala de aula. Ele é motivador. Agora, nós temos que ter consciência do seguinte, o custo de vida no Brasil varia muito. Uma coisa é você se sustentar em São Paulo, outra coisa é você se sustentar, sei lá, longe, numa cidadezinha do interior, não é? Então, a questão do salário, ela tem necessariamente que ser balizada localmente, né? Pelas condições de vida, pela concorrência do mercado, não é? Muitos preferem fazer outras coisas do que ser professor, não é? No interior, não. No interior, vamos dizer, interiorzão do Brasil, ser professor é uma profissão boa porque é estável, né? Tem um salário todo mês. Antes do piso, nós tínhamos salários assim, aviltantes, de R$300, né? De R$400. E hoje tem que ter um mínimo, né? Então, a ideia de um piso mínimo ela é muito boa, que é a partir daí. Agora, construir uma carreira é importante, porque hoje o jovem, onde quer que ele esteja, no interior, na capital, nas periferias, onde que ele está, ele olha não necessariamente o tal do salário inicial, olha também, mas ele olha qual é a perspectiva de vida que ele vai ter na carreira. E há dois pesos aí, a valorização que esse adolescente, tanto de escola pública como particular, dá. A figura do professor é muito grande, sabe? Eles têm uma consciência muito clara do papel do professor na vida deles. Por outro lado, eles não escolhem a carreira. 3, 4 que escolhem a carreira, porque realmente eles não veem futuro nesta carreira. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, mas aí há uma questão, precisa de muito dinheiro. Porque o grande empregador de professores são os sistemas públicos, né? O grande empregador, né? 85% dos professores são funcionários ou federais, ou estaduais, ou municipais. E aí nós precisamos de muito dinheiro público para dar cobertura digna a esse salário. Professora, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação aqui no Diálogos e espero que a gente tenha contribuído um pouco para a reflexão, principalmente dos cursos de licenciatura, de pedagogia e também desses professores, para que cada vez mais a gente consiga ter um incentivo nessa profissão que é tão importante para o país e para o desenvolvimento aí daquilo que a gente chama de cidadania e de senso crítico. Tá certo. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Em nosso site você pode rever este e os demais programas. Compartilhe e deixe os seus comentários. Até semana que vem.
Música